Olha, se você quiser se tornar dentista militar concursado do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, você não pode, de jeito nenhum, cometer os erros que eu vou comentar aqui com você nesse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, ou episódio, se você estiver ou assistindo até, ou ouvindo isso aqui no podcast do Dentista e Militar. Mas antes da gente começar para valer, é importante que eu me apresente para você, caso você ainda não me conheça. Bom, o meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei nesse concurso no ano de 2014, em primeiro lugar, para a vaga de dentística restauradora e criei o curso Dentista e Militar com a intenção de ajudar dentistas como você que está me assistindo a conseguir também aprovação, não só nesse concurso do Exército, mas também nos outros dois concursos das Forças Armadas. Eu falo aqui do concurso da Marinha e do concurso da Aeronáutica, todos esses concursos de carreira, obviamente. E a gente vem cumprindo bem esse objetivo, né? Nós já temos histórico de aprovação dos nossos alunos nesses três concursos, então se a gente conseguiu ajudar essas pessoas, certamente a gente vai conseguir te ajudar também. É importante que você dê uma conferida, esse é meu último aviso, eu prometo aqui, tá? Dê uma conferida aqui na descrição do vídeo ou na descrição desse episódio para ver todos os links aqui de materiais gratuitos relacionados à preparação para esses concursos das Forças Armadas e também para você aproveitar para se matricular no nosso preparatório também. A gente sempre deixa aqui esses links na descrição para você, beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Eu, apesar de ter passado, né, em primeiro lugar para o concurso do Exército, para a vaga de dentística restauradora, como eu falei, eu não passei de primeira. Na verdade, eu tive que tentar o concurso do Exército 2 vezes e fiz uma série de outros concursos também. Eu vou comentar sobre isso, né, sobre essa jornada aqui, sobre os erros que eu cometi durante essa jornada para que você não cometa eles. E eu penei muito, né, para conseguir passar em primeiro lugar no concurso do Exército, né? Foram muitas falhas, muitos erros cometidos, como eu falei. Tive que aprender muita coisa no meio do caminho, persistir até que essa aprovação finalmente acontecesse, né? Então eu vou compartilhar, a partir de agora, de uma maneira, seguir uma cronologia, né? Tudo que eu fiz de errado, tudo que eu aprendi, para que você aplique isso tudo à sua realidade e consiga logo resolver sua vida, consiga logo passar nesses concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica o mais rápido possível, beleza? Então tudo começou lá atrás, no ano de 2011, tá? Lá se vão aí, no momento que eu gravo esse vídeo, né? 14 anos. Eu me formei na faculdade no ano de 2010. Em 2011, né, nessa época, eu tinha iniciado a minha especialização, estava cursando a minha especialização em dentística. Fui terminar essa especialização somente no início do ano de 2012, né? E naquela época eu só conseguia trabalhar realmente em clínica popular. Nessa época eu estava morando no Rio de Janeiro, eu quis sair de Salvador, né, onde eu fiz a minha faculdade, e ir para o Rio de Janeiro para fazer a minha especialização lá. Era uma especialização rápida, era uma especialização de 1 ano, né, eram clínicas e ambulatórios ali semanais. Eu fiz a minha especialização em dentística na Odontoclínica Central do Exército. Nessa época havia cursos de pós-graduação para civis. Nessa época, obviamente, eu era civil, eu não era militar ainda, né? Então eu fui para lá, né? Meus pais conseguiram bancar a minha especialização, depois de ter bancado a minha graduação, né? Bancaram a minha especialização naquela época também, porque eu não conseguia pagar, justamente porque eu trabalhava em clínica popular, era o único lugar que me aceitavam naquela época, né? No Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ver como é que era a realidade do mercado odontológico para a maioria dos dentistas. Né? Não são todos os dentistas, definitivamente, nem a maioria dos dentistas, que saem da faculdade e já começam a ganhar muito bem. Isso ainda é, por exemplo, relativamente comum, falando aqui de uma outra área de saúde, na medicina. Né? Apesar do mercado médico ali aparentar estar caminhando para algo similar ao que acontece com a odontologia, né? Mas isso é uma história para um outro vídeo. Mas não era bom naquela época. Se você acha que não é bom o mercado hoje em dia para recém-formado, naquela época já não era bom, tá? Eu cheguei a ganhar no meu auge ali, né? Trabalhando em clínica popular, só para você ter uma ideia, cerca de R$ 50 por dia, tá? Então era uma situação assim degradante, né? Humilhante. E logo de cara, né? Logo no início ali da minha trajetória, né, profissional, eu já me desanimei bastante e me desesperei também,
né? Então eu não podia aceitar aquilo, né? Pô, um cara recém-formado, né? Depois de meus pais terem bancado toda a minha formação, eu não consegui nem me sustentar, nem pagar minha própria especialização, complicado. Então eu comecei a buscar alternativas rápidas e boas, né, para eu resolver aquela dor que eu tinha ali rapidamente. E a primeira coisa que me veio em mente foi concurso, né, porque eu tenho vários familiares concursados, meu pai mesmo é militar do exército já aposentado, né, então essa possibilidade de fazer concursos ela sempre esteve na minha cabeça. Naquela época nada definitivo, nada certo para fazer concurso das Forças Armadas ainda, mas eu sabia que existia a possibilidade, mas eu queria uma solução rápida ali que tivesse na minha frente, assim, de fácil alcance e que resolvesse a minha vida rapidamente. E naquela época abriu um concurso para a Polícia Civil no Rio de Janeiro, né? Então eu fui fazer essa prova assim, sem conhecer nada do edital, sem conhecer nada da carreira. Então, obviamente, quando você vai tão despreparado e tão desesperado para fazer uma prova assim, é claro que o resultado é reprovação. E assim, não só reprovação, mas uma reprovação categórica, assim, né? Eu lembro que nessa época tiveram vários inscritos nesse concurso, né? Então eu até me iludi um pouco, né, nesse começo, né? Porque eu lembro que eu fiquei numa classificação assim de número 70, 80, alguma coisa assim, só que tinham tido, sei lá, uns 2.000, 3.000 inscritos. Eu falei, nossa, como eu tô bem, né? Que nada, tá bem quem passa na prova, né? Então, óbvio que não podia ter tido um resultado diferente depois de basicamente não ter me preparado nada e nem conhecer o que me esperava lá na frente, né? Eu lembro que a única coisa que eu avaliei praticamente naquela época foi o salário, né? Que nem era tão bom assim também, sabe? Era bem abaixo, inclusive, do que as Forças Armadas já pagavam naquela época, né? Eu lembro que era uma vaga para perito, alguma coisa assim. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas naquela época não era tão atrativo assim não, tá? Então, o que eu aprendi de lição, né? Depois dessa experiência, né? Que é preciso definir melhor os objetivos, né? E a partir do momento que você define bem o objetivo que você quer alcançar, no nosso caso aqui, né, utilizando o contexto da nossa conversa aqui, passar em concurso, você precisa entender o que é necessário para alcançar esse objetivo. Então você tem que estudar o edital, você tem que, preferencialmente, se o concurso permitir isso, né, a maioria dos concursos não permitem o que eu vou falar, só Forças Armadas que permitem, se antecipar ao edital, né, já que outros concursos acontecem uma vez na vida, outra na morte, né? Quando acontece depois de, sei lá, 10 anos de interstício ali, às vezes mudou tudo, mudou a banca, mudou o estilo de prova. Então, ter essa previsibilidade, se antecipar ao edital é bem importante, né? Então, foram essas lições que eu aprendi nesse primeiro fracasso que eu tive, assim, né? Nesse primeiro degrau ali que eu percorri na minha trajetória profissional e na trajetória de concurseiro, eu posso dizer assim, né? Bom, no ano seguinte, no ano de 2012, quando eu já era especialista e já estava dentro do Exército, curiosamente, mas como dentista temporário, né? Só para você entender, não existem várias, na verdade existem duas maneiras, né, de você se tornar dentista militar do Exército, Marinha e Aeronáutica. Lembrando que a carreira é exatamente igual nas três forças, só muda a farda, tá? Inclusive essas duas vias de ingresso que eu vou citar agora são exatamente iguais nas três forças, né? Então, mudando alguns detalhezinhos da via temporária ali, mas basicamente existem a via concurso, né, que é para a vida inteira, e a via temporária. No Exército e na Aeronáutica, basicamente, você tem que apresentar títulos, né? Quem tem mais título entra, né? São seleções regionalizadas, não são nacionais como acontece com o concurso, né, de carreira. E na Marinha existe também uma seleção por pontuação curricular, que é prioritariamente o que é priorizado, né, nessa seleção da Marinha, mas a Marinha ainda tem uma prova teórica também, né, para essa via temporária. Então, me aproveitando naquele momento de uma procura baixa para dentistas que poderiam ir para a Amazônia, né, eu me inscrevi para aquela região militar assim que eu terminei a minha especialização e mesmo tendo apenas um título, por que eu digo apenas um título, né, como se fosse um feito assim, ter conseguido entrar como temporário, tendo apenas um título naquela época, porque é um feito realmente, né, essas seleções para temporário, elas são feitas, né, estou falando aqui, claro, do serviço militar voluntário, né, existe o serviço militar obrigatório, que é uma outra via temporária, que é basicamente destinada a homens que estão no último ano da graduação, são editais que pipocam às vezes assim, aleatoriamente, não é nada muito certo, né? Então se você é homem e está no último ano da graduação, não se
não se anime muito com isso, tá? São seleções bem restritas, obviamente não vai ter vaga para muita gente para entrar. Mas falando desse serviço militar voluntário, né? Via de regra, ainda mais quando a gente fala aqui de grandes cidades e capitais, só entram dentistas que têm muito tempo de trabalho comprovado, que têm doutorado, mestrado, 2 pós-graduações e por aí vai. Então, naquela época, eu imagino que o que aconteceu foi o seguinte: a procura para ir para a Amazônia não era grande assim, né? Hoje em dia ela aumentou bastante, inclusive. Eu, sinceramente, acredito que eu não conseguiria entrar hoje em dia com uma especialização só, mesmo indo para a Amazônia, uma região mais distante ali do país, né? Até porque tem muito dentista lá também, com muitos títulos, né? Hoje em dia é assim, né? Os dentistas, eles precisam fazer muitos cursos para tentar se destacar no mercado, né? Mas eu consegui entrar como temporário naquela época, né? Então, naquele momento, né, já um pouco mais maduro, né, eu entendia que o temporário era basicamente como o nome diz, né? É temporário. Eu só tenho 1 ano garantido na força, podendo no máximo ficar até 8, caso meus contratos fossem sendo renovados anualmente, né? Então não é nada certo. E até abrindo um parênteses rápido aqui, o que eu mais vejo ao longo de todo esse tempo que eu estou dentro das Forças Armadas, né, são dentistas temporários não sendo renovados todos os anos. Tá? Eu sei que tem muito curso preparatório por aí que prepara para aquela prova da Marinha que eu falei, que diz que você vai ficar 8 anos quando você entrar. Não é assim. Isso é uma grande mentira. Ninguém pode prometer isso. Você pode ficar 8 anos. Você vai? Ninguém sabe. Se entrar, tem apenas 1 ano garantido. Então eu sabia que o meu tempo ali era contado, né? Mas já mais maduro, né, como eu estava falando, eu entendia que eu precisava conquistar uma estabilidade vitalícia, né? Eu precisava dessa segurança, né? Naquele ano eu comecei a namorar com a minha esposa atual, inclusive, né? Então a gente começou a criar planos ali de casar, essas coisas todas, e eu sabia que a via temporária, por exemplo, não ia me dar isso, mas o concurso daria. E aí, naquele ano, né, mesmo com essa consciência, né, eu ainda era imaturo para concursos, né? Então eu fiquei sabendo por acaso que abriu um concurso para a Polícia Militar porque meu pai me mandou o edital, né? Então eu, apesar de ter recebido esse edital meio que em cima da hora, dessa vez, aproveitando aquela lição do ano anterior, né, eu destrinchei o edital. Então eu comecei a estudar, mas estudei pouco, né? Porque, como eu falei, eu comecei em cima da hora, né? E fui lá fazer a prova, né? Saí da Amazônia para Brasília. Inclusive, se você quiser fazer concurso estando dentro das Forças Armadas, né? Se você é dentista temporário, por exemplo, saiba que você pode fazer. Se for dentista concursado, pode fazer também, não tem problema. Basta você pedir uma autorização, né, para o seu chefe ali imediatamente superior, que você consegue, tá? Nunca vi ninguém ter nenhum tipo de objeção quanto a isso. Então é mais uma vantagem, né, de ser dentista militar, inclusive, né? Você não vai ter nenhuma objeção quanto a isso, tá? Tende a ser bem favorável para você cumprir esse desejo de fazer uma outra prova caso você queira, né? Então eu recebi uma autorização, né, para fazer essa prova em outro estado, né, do país, para uma polícia militar, e aí fiz essa prova. E infelizmente, apesar de ter ido bem nesse concurso, né, como eu falei, eu me preparei um pouco melhor, né, destrinchei o edital, fiquei ali naquelas vagas próximas às vagas da classificação, umas 2 ou 3 vagas além do limite, né, o que a gente chama de majorado, né, poderia ser chamado se alguém lá na frente desistisse, alguma coisa assim. Mas acabei não levando esse concurso adiante, né, nas próximas etapas, porque o concurso ele foi simplesmente suspenso. Entraram com uma liminar para candidatos que por não ter vagas para candidatos que eram deficientes físicos, né? O que é um absurdo, né? Porque nada contra essas pessoas, obviamente, né? Elas têm seu valor na sociedade, mas um militar ele não pode ser deficiente físico, né? É incompatível. Então, quando eu vi uma situação absurda como essa, assim, se desenrolando na minha frente, né? E eu vendo não só eu, mas uma série de dentistas sendo prejudicados por causa disso, eu falei, caramba, isso não é seguro, isso não é certo. Então essa foi uma grande lição que eu aprendi depois de ter passado por isso nesse concurso. Ou seja, eu preciso focar em concursos seguros, eu não posso focar em coisas que são incertas. Então essa foi uma grande lição. E uma outra lição que na verdade eu até já comentei, né, aqui quando eu dei o exemplo anterior, né, do outro concurso, da Polícia Civil e tal, eu vi a importância, mais forte até do que anteriormente, de você se antecipar ao edital, né? De você não começar em cima da hora, de você não começar atrasado. Porque de repente, se eu tivesse começado um pouco antes ali, eu teria entrado dentro daquelas vagas destinadas aos classificados. O concurso foi suspenso? Eu entraria? Não. Mas
se tudo desse certo, né, eu acabaria entrando. Então essa foi uma grande lição que eu aprendi, né? Mas bola para frente, né? Tive que seguir a vida e continuar tentando outras provas, mas aí focando já no certo e não no duvidoso. E aí eu comecei a focar para valer em Forças Armadas. Porque, pô, quando eu parei para pesquisar com mais atenção, eu comecei a, eu não digo nem descobrir, mas a relembrar e aceitar a importância de algumas vantagens dos concursos das Forças Armadas em relação a todos os outros da odontologia praticamente, né? Por exemplo, Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, para dentistas tem prova todo ano, zero histórico de problemas com edital, né? E aí eu fui focar então justamente nesses concursos. Aí eu lembro que no começo de 2013 eu tentei fazer a prova da Aeronáutica, né? Abriu vaga para dentística, né, minha especialidade, e aí reprovei de novo, né? Fiz primeiro ali essa prova da Aeronáutica, foi a primeira prova que apareceu no ano, mas fui mal, né? Em dentística fui razoavelmente bem, mas por incrível que pareça, por mais que eu tenha aprendido aquela lição de me antecipar ao edital, eu fiz essa prova da Aeronáutica meio que em cima da hora também. Então veja que a lição ela não foi tão bem aprendida assim, né? Mas aí, alguns meses depois, né, com essa ideia já mais consolidada na minha cabeça, né, da importância de se antecipar e tal, eu fui fazer a prova do Exército. Alguns meses depois dessa prova da Aeronáutica, ainda em 2013. E aí, já me preparando um pouco melhor, né, já com uma experiência de já ter feito todas essas provas antes, eu fui muito bem na prova do Exército. Eu me dediquei pra caramba. Eu quase passei. Eu fiquei por uma vaga. Eram 2 vagas naquele ano e eu fiquei em terceiro lugar. Fiquei com uma nota praticamente igual à da segunda colocada, mas infelizmente não deu. Então qual foi a grande lição que eu aprendi naquele ano ali? E você vai ver que eu demoro um pouco para aprender as lições, tá? Porque quando eu fiz a prova do Exército em 2014, quando eu fiz mais provas, quer dizer, no ano de 2014, né? Eu não havia consolidado essa lição que eu vou compartilhar com você agora, tá? Que é a seguinte: há provas que se encaixam muito melhor ao seu perfil do que outras. Por que eu digo isso? Porque eu fui mal em português, da aeronáutica, e fui muito bem na prova do Exército, que basicamente cobrava conteúdos odontológicos, né? E aí, no ano de 2014, então, eu fui mais uma vez, teimosamente, vamos dizer assim, né? Se provou ser uma teimosia isso, né? E imaturidade também, inexperiência, né? Eu fui fazer a prova da aeronáutica no começo do ano de 2014, abriu para dentística de novo, e eu praticamente fechei a prova de dentística, eu praticamente fechei a prova de redação da aeronáutica também, mas eu fui muito mal em português de novo. E não é que eu não tenha me dedicado, eu até me dediquei. Mas claramente aquilo ali se mostrou uma sessão de prova para mim que eu era muito inferior, obviamente, à maioria dos outros bons candidatos, né? Então eu jamais conseguiria tirar uma nota alta em português? Não, também não é assim, né? Mas quanto tempo eu demoraria para conseguir isso, né? Se eu queria passar rápido, quanto tempo eu estava disposto a ficar melhorando ali em português e torcendo para abrir vaga para dentística na aeronáutica também, por mais que seja uma especialidade que abra bastante até nos 3 concursos, né? Então eu falei, pô, essa prova aqui, assim, eu tenho que admitir, ela não é feita para mim. Eu vou focar com tudo no Exército de novo. E naquele ano abriu mais uma vez para dentística no Exército. E aí, foco total. Na verdade, por mais que eu tenha mantido foco total e tenha intensificado bastante meus estudos, eu tive a sensação de que eu estudei menos, sabe? Que eu me dediquei menos para essa prova de 2014 do Exército, que foi o ano que eu passei no concurso, né, em primeiro lugar disparado, do que no ano de 2013. Porque eu já tinha estudado tudo, eu estava só revisando. Então a revisão ela é mais leve, sabe? Não é que eu diminui minha carga, nada disso. É que era mais leve, o conteúdo já estava na minha cabeça, então eu fiquei com essa sensação na cabeça, né? E aí, consegui passar no concurso, né? Ficou ainda mais claro ali que não só existem provas que se encaixam melhor, né, ao nosso perfil, mas quando você foca em uma prova só, com total atenção, com 100% de dedicação só aquilo ali, você aumenta muito as suas chances de aprovação, sabe? Então é por isso que eu sempre digo, atirar para tudo que é lado, fazendo várias provas ao mesmo tempo, sabe? Te deixa fraco em todos os objetivos. Você tem que focar em uma coisa só. Isso, sim, aumenta suas chances de aprovação e acelera a sua aprovação no final das contas. Então foram essas lições que eu aprendi, finalmente, né, nessa minha última tentativa no Exército, que resultou em aprovação. Foram essas lições que eu levei e que eu posso compartilhar com você, né? Então, depois de ter ouvido tudo isso, eu espero que você tenha não só entendido, né, o que eu falei, mas que você tenha aprendido, né, as verdadeiras lições dessa jornada, né?
E para aprender, é importante que você faça essa distinção, né? Eu sempre gosto de falar de princípios, né? Você tem que pensar da maneira mais básica por meio dos princípios mais fundamentais possíveis, tá? Não adianta você simplesmente entender o que eu falei aqui. Você tem que aprender, e para aprender você tem que mudar de atitude, você tem que passar a executar de uma maneira diferente. Volto a dizer, não adianta entrar por um ouvido aqui e sair pelo outro, você tem que absorver tudo isso e, a partir de agora, aplicar. Ou seja, você tem que focar em concurso das Forças Armadas, escolher um deles e ir até o final. É assim que você passa nesses concursos. Comece a estudar com antecedência. Por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, eu estou olhando aqui no meu computador agora, hoje é dia 15 de novembro de 2025. Faltam cerca de 6 meses para as 3 provas que vão acontecer no ano que vem. Nenhum edital foi liberado ainda. O edital da Aeronáutica vai ser liberado no final de janeiro, começo de fevereiro, o do Exército e da Marinha ali por volta do mês de março. Então, assim, tem que começar a se preparar desde já para essas provas. Elas permitem isso, os editais são os mesmos ano após ano, né? E o curso Dentista e Militar já fez esse filtro, a gente já sabe o que é mais cobrado, a gente vai conseguir te ajudar para que você não perca tempo tentando adivinhar o que é que você tem que estudar. Confie em mim, você vai perder um tempo valiosíssimo de estudo fazendo isso. É capaz até de você desistir de estudar, porque dá muito trabalho. É para isso que existe o nosso curso também, tá certo? Como eu falei, os links para descrição, os links para materiais gratuitos, melhor dizendo, né? Para você fazer download, por exemplo, do e-book Dentista Militar para Iniciantes, que eu explico tudo sobre a carreira e concursos, para acessar o nosso banco gratuito de provas e editais, para você se matricular no curso Dentista e Militar, links para todos os nossos canais também, Instagram, podcast, canal do YouTube, todos eles estão na descrição desse episódio aqui, desse vídeo que você está ouvindo ou está vendo aqui nesse momento. Beleza? E é muito importante também que você me diga o que você achou desse vídeo, né? Deixa um like aqui se você gostou, deixa uma curtida, deixa um comentário, avalie esse vídeo aqui para que eu consiga entender a utilidade dele para você e consiga aí sim criar cada vez mais conteúdos importantes e interessantes aqui para sua preparação. Beleza? Era basicamente isso aí que eu tinha para conversar com você hoje. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.